Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Amados e amadas de Deus, São Lucas começa dizendo que este momento é um momento central no ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus está rezando e os discípulos estavam com ele. Este elemento não é um acessório na narrativa do Evangelho, mas quer dizer que é um momento central na vida e no ministério de Jesus. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Amados e amadas de Deus, a pergunta agora de Jesus para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Quer dizer, o que o povo pensa de mim. E então os apóstolos respondem: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Era aquilo que o povo pensava. O povo colocava Jesus na perspectiva de um profeta, de um grande profeta. E Jesus pergunta agora para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, vocês que estão comigo, vocês que caminham comigo, vocês que participam da minha intimidade, vocês que estão comigo no dia a dia, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Quando Pedro responde que Jesus é o Cristo de Deus, amados e amadas de Deus, Pedro responde que Jesus era aquele que o Antigo Testamento esperava, que Jesus é ungido de Deus, que Jesus era o Messias. Quer dizer que as esperanças do Antigo Testamento se cumpriam em Jesus. Jesus era aquele que o Antigo Testamento esperava, que o Israel daquele tempo esperava. E agora então Jesus vai proibir severamente que não contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, Jesus diz que ele é o Messias, mas que ele é o Messias servo. Por isso ele diz que ele deve subir a Jerusalém, ele deve morrer, ele deve ressuscitar. Ele é sim o Messias, mas é o Messias servo. Não é o Messias glorioso, como talvez esperassem tantos naquela época, mas é o Messias servo, é o Messias servidor, é o Messias que deve servir, doando e fazendo da sua vida um dom de amor para a salvação de todos. Amados e amadas de Deus, essa pergunta também é feita hoje para cada um de nós. Cada um de nós deve respondê-la: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? O que nós pensamos de Jesus? Como nós concebemos Jesus? Jesus é verdadeiramente para nós o Filho de Deus? Jesus é o nosso Salvador? Jesus é aquele que tem para nós verdadeiramente palavra de vida e de vida eterna? Jesus é o centro da nossa vida? Quem é Jesus para nós? Peçamos, amados e amadas de Deus, a graça nesse dia, a graça de que possamos cada vez mais experimentar Jesus e Jesus como nosso Salvador, que nós possamos experimentar Jesus como tudo da nossa vida, que nós possamos verdadeiramente experimentar Jesus como nosso Salvador e Mestre que nós seguimos e ao qual vamos nos configurando num caminho bonito de discipulado, num caminho bonito de seguimento. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.